Recentemente chegou aqui em casa o Realme C55, que é a nobreza dos smartphones intermediários básicos da Realme. Ele inaugura, né, o ápice da linha C, que é a linha de intermediários básicos a smartphones ultra básicos que tem dessa marca. Ele é o melhor que tem nessa linha. Ele já tem algumas funções de intermediário um pouco mais avançado, como é o caso da sua câmera principal, que é um ponto que eu vou destacar bastante aí nesse vídeo, e também a sua tela com um aproveitamento bem interessante, câmera frontal centralizada aqui, resolução Full HD, taxa de atualização de 90 Hz, e eu vou estar detalhando ao longo do vídeo como é que foi a minha experiência estar utilizando esse smartphone como principal ao longo da semana. E, é claro, todas as exemplos de fotografias que eu pude fazer com ele. Mas também é bom salientar aqui que esse smartphone não é perfeito. Ele tem sim seus pontos negativos e eu vou estar abordando aqui ao longo do vídeo para que você possa ter uma opinião melhor sobre esse smartphone. Vou dar início aqui ao vídeo falando o que é destaque nesse aparelho. Sem dúvidas, é a capacidade fotográfica que ele faz com a sua câmera principal traseira e também com a sua câmera frontal. Eu fiz alguns testes aí comparando com o Realme GT Neo 3T, que é o aparelho que eu uso para filmar meus vídeos, e na questão fotográfica, ele bate de frente na maioria dos quesitos da câmera traseira. E na câmera frontal, foi uma grande surpresa para mim, a sua câmera frontal com 8 megapixels e abertura 2.0 tem resultados muito superiores ao GT Neo 3T. Eu fiquei assim de boca aberta quando fiz alguns testes e eu vou estar mostrando aí para vocês adiante. Na sua câmera principal traseira, nós temos aqui um sensor que até estava sendo falado antes do lançamento dele, que seria um sensor de top de linha. Não necessariamente é de um top de linha, mas é um sensor OmniVision de abertura 1.8 e 64 megapixels, que ele herdou do Realme GT Master Edition, que é o intermediário premium da marca aí, que já tinha fotos muito boas, e com a tecnologia ProLight que a Realme trouxe nesse aparelho, conseguiu agregar ainda mais nessas suas capacidades. Eu dei uma saidinha pelo Recife Antigo, que é um ponto histórico aqui da cidade, e eu fiz alguns cliques impressionantes com esse aparelho. Vai destacar também que por ter 64 megapixels, você pode usar a resolução cheia ou tá colocando zoom de 2 vezes, 5 vezes, sem perder tanta qualidade. Eu percebi que até 2x de zoom ele tem fotos excelentes. O balanço de branco, as cores, o HDR é algo impressionante para um aparelho desse, que por mais que ele tenha um sensor desse, o seu processador não é tão top assim. Ele tem um processador Helio G88, que em tese não deveria trazer resultados tão bons, mas como você já conhece, né, Realme é Realme. A questão de câmera dela é imbatível. Apesar de todos os elogios que eu tenho tecido pela sua câmera principal e câmera frontal na questão de fotografias, na parte de vídeos realmente é o grande calcanhar de Aquiles desse smartphone. Tanto na reprodução de áudio pelo seu alto-falante mono, que tem uma qualidade de latinha, como também pela captação de áudio, que ele só tem um microfone aqui, não vai ter nem como fazer um cancelamento de ruído melhor, e nas gravações eu sinto que ele peca bastante nisso. Não tem a estabilização digital, muito menos a estabilização óptica. Eu fiz alguns testes aqui de gravação que eu vou estar mostrando para vocês, e o resultado aí não tem muito o que comentar. É de intermediário básico. Aqui o teste de gravação comparando o C55 com o GT Neo 3T. Ambos não conseguem compensar bem aqui o HDR. Eles focam bastante no rosto, mas o fundo não consegue ficar bem exposto. A qualidade até que é boa. Vejam aí também a questão de áudio, que tem até um ruído aqui, um ruído ambiente. A resolução, nitidez, C55 eu acho bem melhor. Porém a luminosidade do GT Neo 3T é melhor. E provavelmente a gravação de áudio também. Ficando aí destacado, né, que você vai ter fotos excelentes, porém a questão de vídeos deixa bastante a desejar. Teste simples de gravação. Questão do compensação luminosa até que tá interessante, mas estabilização realmente é o problema dele. Falando de desempenho, processamento, questão gráfica, jogos, esse aparelho aqui, ele é um intermediário básico. Ele tem o processador Helio G88 da MediaTek, que tem um clock aqui de 6 núcleos a 1.8 GHz e 2 núcleos a 2 GHz.
Eu tenho elogiado bastante os processadores Dimensity da MediaTek. Porém, aqui o caso do G88, ele faz aquele feijão com arroz que, junto com o sistema da Realme, consegue entregar uma experiência bem fluida até. Não tem como ele exigir tanto na questão de jogos desse processador, porém ele consegue fazer a maior parte das tarefas do dia a dia. A Realme, para ajudar nessa questão de desempenho do aparelho, trouxe aqui impressionante 256 GB. Apesar de ser naquele padrão antigo, é eMMC 5.1. Poderia ser um UFS 2.0 e nós iríamos agradecer bastante. Mas ela optou por isso e nos meus testes aqui práticos, eu não notei ser tão prejudicado por conta disso. E também ela trouxe aqui 8 GB de memória RAM com possibilidade de estar usando aquela RAM expansível. Foi bem impressionante para a categoria desse smartphone. Essas duas especificações de armazenamento, como também de memória RAM. O desempenho em jogos, como eu vou estar mostrando aí para vocês, não é nada demais. Você vai poder rodar jogos pesados no mínimo possível e alguns jogos mais intermediários aí você vai conseguir botar 60 FPS sem ter tantas quedas de frames assim. Tendo isso em vista, eu preferia que ele tivesse um Dimensity, como é o caso do Realme 8 5G, que eu usei aqui por um ano. Já faz um certo tempo que eu não uso ele, mas ele continua sendo um smartphone bem útil. E esse Dimensity 700 ele carrega muito bem o sistema operacional Android, como também consegue opções gráficas bem superiores ao LG 88. Mas não podemos negar que a MediaTek ela tem melhorado ao longo do tempo. Saiu da água para o vinho, aqueles LUP alguma coisa, para a linha Dimensity e a linha G, que conseguiram, equilibrar as coisas. No quesito tela, multimídia, como eu já falei para vocês, ele tem uma tela de 6.7 polegadas, com resolução Full HD+, taxa de atualização de 90 Hz. Essa tela trata-se de um painel IPS LCD. Eu gostei bastante do aproveitamento dele, essa câmera frontal centralizada no meio e pequena ajudou bastante nisso. Porém, eu também tenho que ressaltar aqui que ela apresenta algumas distorções de cores e o seu brilho não é tão alto embaixo do sol. Também para acompanhar isso, o alto-falante ele não tem uma qualidade tão boa assim, mas pelo menos ele vem com entrada para fones de ouvido, algo que está sendo aí extinto nos smartphones, mesmo que intermediários básicos, que eu acho bastante errado e não tem para que estar tirando a bichinha do seu lugar. Agregando nesses fatores, ele também vem com NFC, para você estar podendo fazer seus pagamentos aí por aproximação. O Bluetooth dele é 5.2, de baixo consumo energético, é um ponto positivo, e também ele consegue se conectar nas redes de 5 GHz, mas nada de 5G nesse aparelho, ele só funciona até 4G. Como não é novidade para vocês que acompanham tecnologia, smartphones intermediários básicos, até intermediário premium, eles têm uma duração de bateria bem interessante. Como é o caso aqui do Realme C55. Ele conta com 5.000 mAh e carregamento de 33 watts, que tem até uma animaçãozinha aí com a câmera frontal, parecendo o que acontece aí nos iPhones. Ele mostra a questão do carregamento e quanto tempo vai durar a sua bateria. Nos meus testes aqui, eu não consegui aprofundar tanto, mas eu tenho plena certeza que ele consegue fazer 8 horas de tela com mais de um dia de uso. Pelo menos um uso bem básico aqui, usando no máximo 5 horas de tela, eu consegui fazer 3 dias de uso com esse smartphone, colocando também o chip dentro dele. Dentro dos pontos negativos dele, eu também tenho que acrescentar a questão do seu sensor de digitais. Eu valorizo bastante que a marca tenha trazido ele aqui, porém, ele é mais fino do que o normal. E, consequentemente, isso faz com que eu coloque o dedo e várias vezes ele falhe, principalmente com o dedo indicador e a mão esquerda. Eu não sou canhoto, mas eu uso bastante o celular com a mão esquerda e quando eu vou desbloquear, quase sempre ele falha. Ó, tô colocando aqui, ó, é muito difícil ele acertar com o dedo da mão esquerda, infelizmente. Mas se você colocar direitinho com a mão direita, até que ele vai relativamente rápido. É um desbloqueio bem rapidinho e garante mais segurança para você. Mas pelo seu tamanho reduzido, ele apresenta bastante falha. Outro fator que vai ficar mais aí para quem tem toque é a questão de sujeira. Esse aparelho aqui, com capa, essa parte não vai ficar suja. Mas esse módulo de câmeras aqui, em Black Piano, pelo amor de Deus, não tem jeito não. Eu fico limpando aqui o celular o tempo todo. Para esse vídeo aqui, para outros comparativos, até teste de câmera, eu tenho que ficar com esse paninho aqui limpando, porque o celular suja demais. Então, se você for comprar, preze pela versão com a cor mais chamativa, né? Aquela
Sunrise Gold, nem sei qual é o nome. Eu sei que é a cor amarela desse aparelho. Pelo menos não vai apresentar tantas sujeirinhas assim. Bem, gente, chegamos aqui ao fim do vídeo. Eu gostei bastante das câmeras desse celular, me impressionaram muito mesmo. Eu que tenho um Instagram de fotografia, o GF Mob Photo, faço foto direto com N smartphones diferentes, tenho um intermediário super premium, que é o GT Neo 3T, e mesmo assim eu fiquei bastante surpreso com a capacidade dessa câmera frontal e essa câmera traseira desse smartphone. Então, de parabéns mesmo com relação a isso. No restante das especificações, eu até aceito, né, o fato dele ser um intermediário básico, a questão de, como eu falei para vocês, o áudio dele, a captação de áudio, o processador que não é grandes coisas assim, mas faz o seu trabalho de uma forma justa. A tela, eu acho que foi um ponto bem legal que a Realme trouxe aqui, um aproveitamento de tela invejável para concorrentes da mesma faixa de preço. Tem a questão aqui dos 90 Hz, que ajuda bastante na sua experiência. O brilho não é grande coisa, mas você consegue estar visualizando o conteúdo embaixo do sol. A bateria também é um ponto bem positivo desse smartphone, e o preço aí vai ficar a cargo de você. Se você quiser comprar no site oficial da Realme, ele tem um preço relativamente salgado, que eu não concordo tanto. Eu esperava que fosse abaixo dos R$2.000, mas se você estiver procurando aí no Mercado Livre da vida, Amazon, você consegue a versão de 128 GB dele por R$1.500, R$1.700. Então é uma boa opção de aparelho para vocês. Eu espero que tenham gostado bastante do vídeo e não se esqueça de estar curtindo, comentando, compartilhando e quem sabe se inscrevendo para ajudar eu aí a bater os 1.000 inscritos. Eu vou ficando por aqui e é isso. Tchau, gente!